Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo. Espero que você tenha aproveitado a experiência da Quinta-feira Santa, quando nós rezamos e refletimos sobre o lava-pés. E hoje nós vamos refletir a espiritualidade da Sexta-feira da Paixão como uma vivência. Espero que você tenha acompanhado a celebração da Paixão do Senhor aí da sua comunidade, pela internet, ou então de alguma outra paróquia que você acompanhe. E para a nossa vivência de hoje, peço que você mais uma vez utilize aquela velinha acesa de ontem, num lugar reservado, e coloque também um crucifixo do lado dela. Quantas vezes você não já passou por momentos de dificuldade na sua vida em que parecia impossível continuar? Exatamente é sobre essa experiência que a gente é convidado a viver e a trazer à nossa mente hoje. Repare, os discípulos, os apóstolos, Maria, todas as pessoas que caminhavam com Jesus se sentiram muito impotentes diante da sua morte, diante da cruz, vendo Jesus crucificado. Imagina o tamanho da dor daquelas pessoas. A espiritualidade cristã nos convida a participar daquela mesma dor deles a partir da nossa fé. Mas, diferente daqueles que viveram com Jesus, a gente sabe que a morte não vai vencer. E é isso que dá força para a gente continuar. A gente sabe que depois da Sexta-feira Santa vai brilhar sempre a luz do domingo da Páscoa, sendo que o sábado é aquele período da esperança que a gente vai vivenciar amanhã. É o tempo da espera cheia de fé. É por isso que hoje eu te convido a abrir o coração e a mente e a se unir a todas as pessoas que têm sofrido com a cruz do Covid-19. Todos os infectados, infectadas, as famílias atingidas, a turma da medicina, todos os profissionais de saúde, os trabalhadores que hoje estão nos serviços essenciais, todo mundo que está na linha de frente. Todos, incluindo nós mesmos, participamos na cruz de Jesus na esperança de viver a vitória. Assim, unidos como grande comunidade de fé, rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na Sexta-feira Santa, fazemos a memória da paixão e da morte do Senhor. A gente adora Jesus crucificado. A gente participa nos seus sofrimentos com a penitência e com o jejum. Então eu te convido a dirigir o seu olhar para a sua cruz, para esta cruz que você separou. E olhando para Jesus, ferido de morte, aprofunda o teu olhar para a gente poder vivenciar o grande mistério do seu coração dilacerado, de onde brota sangue e água como uma nascente do amor de Deus por todos nós, e por onde também receberemos o seu Espírito. Por isso, hoje, nessa sexta-feira, vamos acompanhar também nós, Jesus, até o Calvário, e vamos nos deixar guiar por Ele até a cruz da nossa vida, para a gente poder receber também a oferenda do seu corpo imolado por nós. O critério que guiou Jesus em cada opção que ele fez durante toda a sua vida foi a firme vontade de amar o Pai, de ser um com Deus e de ser fiel a Ele. Essa decisão de corresponder ao amor de Deus totalmente levou Jesus a abraçar em todas as suas circunstâncias o projeto do Pai e a fazer o seu desígnio de amor para que, fazendo a vontade de Deus em tudo, todas as coisas fossem como que recapituladas em Jesus, para que Ele pudesse reconduzir tudo de volta ao Pai. Meu bom Jesus, experimentando agora a Tua dor, vivemos a Tua cruz. Elevemos contigo a nossa voz, pois tudo é de Deus. Pai, em Tuas mãos entregamos o nosso espírito.
Agora, nesse momento da escuta da palavra, você que já deve estar com a sua Bíblia na mão, se não está, procura agora e pega ela para a gente ler. Eu trouxe aqui o Padre Marcos para proclamar para nós o Evangelho segundo João. Padre Marcos é salesiano, um irmão salesiano que mora aqui conosco na comunidade de Caetés, em Abreu e Lima. Padre Marcos, seja bem-vindo a esse nosso podcast e desde agora agradeço a tua presença aqui. Padre Neto, é muito bom estar aqui compartilhando deste momento tão importante na nossa caminhada de fé. Saúdo a todos que nos acompanham por este meio de comunicação social. E vamos agora fazer a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Então receberam Jesus e, carregando ele próprio sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Lá, eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Como o lugar onde Jesus fora crucificado era perto da cidade, muitos judeus leram o letreiro, que estava escrito em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram então a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus. E sim, ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois de crucificarem Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica, que era feita sem costura, uma peça única de alto a baixo, e combinaram: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Fixaram uma esponja embebida em vinagre num ramo de hisopo e a levaram à sua boca. Depois que tomou o vinagre, ele disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No domingo passado, domingo de Ramos, nós acompanhamos Jesus entrando em Jerusalém de maneira muito festiva, no meio de aclamação, os discípulos e toda aquela multidão em volta. Quem daquele povo teria imaginado que Jesus, dias depois, seria preso, torturado e morto de uma maneira tão brutal na cruz? Com certeza, olhando para aquela cruz, todas as pessoas que antes tinham aclamado Jesus viram suas esperanças no chão, mortas com ele. Mas a fé cristã nos ensina exatamente a acreditar que é justamente aquele crucificado a nossa esperança.
As esperanças deste mundo se abalam muito facilmente diante da cruz. Mas eu quero te dizer que da cruz de Cristo renascem novas esperanças que vão durar para sempre. Mas que esperança nasce da cruz? Pois eu vou te dizer, aquele crucificado antes tinha dito que se um grão de trigo não cai na terra e morre, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, se você quiser lá conferir. Então, se a gente compara Jesus com aquela semente, a gente vai entender de que se trata a esperança da cruz. Jesus cai, morre, caiu na terra e morreu como a semente. Mas só isso não bastava. Para dar fruto, Jesus viveu o amor até o fim, se deixando despedaçar todinho pela morte, como uma semente que se deixa despedaçar sob a terra. E é justamente ali, no ponto extremo do seu rebaixamento, que é também o ponto mais alto do seu amor, que germinou a esperança. Se você me pergunta, como é que nasce esperança? Eu te digo, nasce da cruz. Olha para a cruz, olha para Cristo crucificado, e dali virá para você a esperança que nunca desaparece, que dura até a vida eterna. Aquele sofrimento extremo de Jesus não foi o fim, porque a gente vai ver, ele ressuscitou. E o que isso diz para nós, diante de todo o sofrimento da vida? Se a gente tem um coração que ama, não tenhamos medo. Porque mesmo que a gente passe pela morte, mesmo que a gente passe pela dor extrema, com esperança, com amor, junto de Deus, todo esse sofrimento se torna pequeno e a vitória chega. Ou seja, e a vida prevalece, ela sempre vai vencer. Agora, toma a cruz que você tinha separado para a oração e, olhando para ela, contempla o Cristo que morreu para nos salvar da morte eterna. Que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso coração. Jesus que fez a sua entrega suprema na cruz, uma entrega escandalosa. É que não bastava que Deus se tornasse homem, era necessário que esse Deus homem morresse na cruz, num grande mistério de amor sem fim, para a gente poder entender que em Cristo, na sua paixão, na sua morte, tudo fosse redimido, tudo fosse consumado. Contemplando a cruz do Senhor, eu te convido, beija a cruz. Beijar a cruz quer dizer amar mesmo no sofrimento, para que o amor vença todas as nossas paixões. Beijando a cruz, que o amor destrua o pecado em nós. Beijando a cruz, o lado aberto de onde brotou sangue e água, que brote para nós uma vida nova. Senhor, nós queremos beijar a Tua paixão, pois Tu és o nosso tudo. Queremos beijar-te, Jesus, Senhor da nossa vida, amigo, irmão e esposo da nossa alma. E agora, olhando para essa cruz, olhando o mistério dessa morte apaixonada, peçamos força a Jesus. Quando a nossa pobre natureza, a nossa pobre existência se revolta diante dos males que nos ameaçam, para que a gente possa acreditar com amor na sua vitória e assim que a gente possa aceitar as penas, as aflições da vida, unindo todas elas ao mistério de redenção da cruz de Jesus. Peçamos força a Jesus para a gente fugir do pecado, que é a causa única da nossa agonia, da nossa dor, do sofrimento que existe na humanidade, do pecado estrutural, do pecado que está no costume da vivência, aquele mesmo que gera o racismo, a homofobia, os crimes contra o corpo e a dignidade das mulheres, dos indígenas, das pessoas estrangeiras. Que o Senhor afaste de nós todo esse desamor que o desagrada e que Ele imprima no nosso coração, com o fogo do amor santo dEle,
a aceitação do seu amor misericordioso. Ó Deus, que pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho e assim como trouxemos pela natureza a imagem da humanidade terrena, possamos trazer pela graça a imagem da humanidade nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Contemplando toda essa nossa vivência, do beijo da cruz dos que sofrem, do beijo da cruz da nossa realidade, a olhar com mais misericórdia para as dores do mundo. Há muitas pessoas que vivem na solidão, na amargura, que muitas vezes são violentas com o olhar, com a palavra, com as atitudes. A essas pessoas deve se dirigir sempre o nosso olhar de misericórdia e o nosso cuidado, porque foi assim que Jesus viveu e é assim que Ele ensina a gente a viver. Portanto, como um gesto concreto nesta Sexta-feira Santa, eu te convido a, olhando com misericórdia para essas dores, procurar encontrá-las em você e, perdoando a si mesmo, procure caminhos de abandonar essa via da violência, de abandonar essa via do preconceito, porque eles matam. E isso é ir exatamente contra a vontade de Deus, que é todo amor, que é todo misericórdia, e convida os cristãos a serem assim também. Vamos pedir a Deus a bênção, encerrando esse nosso encontro de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que nos deu um exemplo de amor na paixão de seu Filho, nos conceda, pela nossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça da sua bênção. Amém. Cristo, cuja morte nos libertou da morte eterna, nos conceda receber o dom da vida para sempre. Amém. Tendo seguido a lição de humildade dada por Cristo, participemos igualmente na sua ressurreição. Amém. E Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aguardo por você amanhã. Espero que você continue o seu momento de reflexão na Vigília Pascal. O que será que nos aguarda amanhã? Espero por você. Esse podcast é uma iniciativa da JS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.